meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Um carro moderno não é o que era há algumas décadas. Hoje, é um veículo de alta tecnologia, com controle eletrônico da maioria dos processos, várias adições úteis, Parktronic, ABS, Start, Stop, etc. E uma variedade de opções de design de transmissão. A caixa de câmbio robotizada é considerada popular hoje em dia. Chamada pelos motoristas simplesmente de caixa robotizada, ela é essencialmente uma caixa de câmbio mecânica, na qual a troca de marchas é realizada no modo automático. Ou seja, com base nos comandos dados pelo motorista por meio do seletor de marchas e do modo de condução, o sistema de controle do robô seleciona a marcha mais adequada de acordo com o algoritmo. A transmissão robótica é um mecanismo de alta tecnologia que combina a eficiência de combustível da mecânica e a alta velocidade de uma transmissão automática. Deve-se observar que essa transmissão é muito mais barata do que uma transmissão automática padrão. Portanto, atualmente, os gigantes do setor automotivo completam quase toda a sua linha de modelos com ela. Características dos diferentes tipos de caixas de câmbio robotizadas. Apesar do fato de essas caixas de câmbio terem um design diferente, o princípio de seu controle e operação permanece inalterado, ou seja, uma mecânica padrão, complementada por um módulo automatizado para o engate da embreagem e o controle da mudança de marchas. Nesse tipo de transmissão, é usado um tipo de embreagem de fricção, que consiste em um único disco ou em vários discos. No entanto, um sistema de embreagem dupla está se tornando mais comum no projeto de transmissões robotizadas. Isso maximiza a transmissão de torque sem perder potência. Como o robô é baseado na mecânica clássica, o projeto desse tipo de transmissão utiliza variantes de caixas de engrenagens, prontas para uso. Essa solução de projeto permite o alto desempenho de toda a unidade. Por exemplo, o conhecido robô SMG, que é usado nos modelos da BMW, usa uma caixa de câmbio básica de 6 velocidades complementada por uma embreagem acionada eletroidraulicamente. A transmissão robotizada do veículo pode ser equipada com sistemas hidráulicos ou elétricos para controlar a mudança de posição e o engate da embreagem. No sistema com acionamento hidráulico, eletrohidráulico, os cilindros hidráulicos com válvulas eletromagnéticas atuam como órgãos de execução de comando da caixa de câmbio robotizada, e no tipo de acionamento elétrico, esses elementos são representados por uma transmissão de engrenagem e um motor elétrico. Deve-se observar que o acionamento elétrico instalado nos carros é caracterizado pela baixa velocidade na troca de marchas, bem como pelo consumo mínimo de energia. O acionamento hidráulico é mais rápido. No entanto, o sistema precisa ser pressurizado o tempo todo. Consequentemente, o consumo de energia aumenta muitas vezes. Por esse motivo, as caixas de câmbio robotizadas com acionamento elétrico são instaladas em carros econômicos, e as de acionamento hidráulico em veículos mais caros. Essa solução de projeto permite o uso de uma transmissão robotizada em praticamente qualquer tipo de veículo. Como funcionam as transmissões robotizadas? Esse tipo de transmissão é controlado por um módulo eletrônico que processa sinais de vários sensores. Depois disso, ele dá comandos a atuadores e dispositivos: motor elétrico, transmissão mecânica, cilindro hidráulico. Os sensores coletam informações básicas sobre a posição do seletor da caixa de câmbio, rotações do virabrequim, pressão do óleo e sua temperatura, velocidade do veículo, que são transmitidas ao sistema de controle para processamento. Em seguida, ocorre o processo de troca de posição, que é criado de acordo com os algoritmos predeterminados de execução de comandos, com base nas informações recebidas. Além disso, o sistema de controle da caixa de câmbio robotizada está em constante interação com os sistemas ESP e ABS, e com base nos dados transmitidos por eles, corrige o processo de seleção e troca de marchas. O projeto das caixas de câmbio hidráulicas também inclui uma unidade de controle hidráulico, que garante a manutenção da pressão constante no sistema. Projeto de transmissão robótica com sistema de embreagem dupla. Apesar de toda a funcionalidade e conforto ao dirigir um carro, a caixa de câmbio robotizada tem suas desvantagens. A principal delas é sua reação lenta ao trocar de marcha. Isso tem um efeito extremamente negativo sobre a dinâmica de direção, há solavancos e um funcionamento suave no momento da troca de posições. Assim, para eliminar esse problema e aumentar o conforto de dirigir um veículo equipado com um robô,
os projetistas desenvolveram uma transmissão com um sistema de embreagem dupla. Nele, o processo de troca de marchas ocorre sem perda de potência. Graças a esse acréscimo, a mudança entre as marchas é realizada sem interrupções no trabalho da caixa de câmbio. Ou seja, antes de começar a ligar a marcha, o sistema de controle seleciona a mais adequada sem desligar o torque da caixa. Em outras palavras, uma transmissão robotizada com um sistema de dupla embreagem é chamada de pré-seletiva. Vantagens de um robô de dupla embreagem. Além de seu desempenho rápido, que se deve ao aumento da velocidade de acoplamento. Por exemplo, a caixa robótica DSG da VW. Esse tipo de caixa de câmbio tem dimensões relativamente compactas, por isso no tipo é ideal para uso em carros pequenos. Além disso, a caixa robotizada de dupla embreagem tem maior consumo de energia, e isso tem um efeito positivo em sua produtividade e na velocidade de resposta à mudança de posição do seletor pelo motorista. Isso permite reduzir significativamente o consumo de combustível e obter alto desempenho dinâmico, tanto na aceleração do veículo quanto no movimento subsequente. Esse design é usado nos seguintes tipos de caixas de câmbio robotizadas: S-Tronic, DSG, Twin Cluster SST, DCT-M Drive Logic, PDK TCT PowerShift. A propósito, o popular carro esportivo Ferrari 458 Itália é equipado com uma transmissão robotizada com um sistema de embreagem dupla Doppelkupplungsgetriebe. Todos os tipos de caixas de câmbio listados têm acionamento hidráulico. A unidade de controle robótica adaptativa DCT-M Drive Logic contém um sistema Drive Logic especial. Ele contém um algoritmo de mudança para 11 marchas. 6 delas são adaptadas para seleção manual. As 5 restantes são totalmente automáticas. Como funciona a transmissão robotizada? Todos os tipos dessa transmissão podem ser operados nos modos automático e manual. Se o modo automático for selecionado, o sistema de controle da transmissão gera comandos apropriados de acordo com as informações transmitidas pelos sensores. Por sua vez, elas são transmitidas para os dispositivos de execução de comandos. Deve-se observar que qualquer uma das caixas do robô também pode executar a troca de marchas no modo semiautomático, manual. Quando esse modo é selecionado, as marchas são trocadas sequencialmente, de overdrive para underdrive e vice-versa. Devido a essa característica de funcionamento, a caixa de câmbio robotizada também é chamada de sequencial.